Gente, eu estou achando realmente ótima essa discussão do fim da escala 6 por 1. Sabe por quê? Porque ela expõe os bolsonaristas, como vocês vão ver nesse vídeo, e é tão importante compartilhar, como defensores da hiperexploração, como inimigos de classe, da classe trabalhadora. E aí é hora de perguntar para as pessoas que vocês conhecem na vida de vocês, e aí, vão votar? Você trabalha 44 horas por semana, 6 dias da semana, vai votar em quem acha que você deve continuar sendo hiperexplorado? É uma pergunta legítima a ser feita à classe trabalhadora, porque agora, com o vídeo, dá para ver claramente a posição desse pessoal, né? E esse é o meu papel aqui, mostrar para vocês. E é tão importante compartilhar. Vamos ver. É claro que o Maurício Marcon falou um monte de bobagem. Vamos também desmontar as bobagens que ele falou. E vamos lá. Presidente, questionar o ministro. A gente começou esse debate hoje, ministro, com o ex-líder do governo e atual integrante dessa comissão, Lindenberg Farias, dizendo que o governo tem pressa. Eu queria saber do senhor por que não foi apresentada nos primeiros dias de governo, já que é tão maravilhosa a proposta, a diminuição da jornada de trabalho e dos dias trabalhados. Isso é uma pergunta que eu tenho para fazer. A gente vai ouvir a resposta do ministro, mas eu já vou respondendo. Ô Marcon, você se esqueceu da tragédia que foi o governo Bolsonaro, a PEC Kamikaze, entendeu? O Brasil no mapa da fome. No início, o governo Lula estava reconstruindo o Estado brasileiro. Tinha cortes no Minha Casa Minha Vida, que foi praticamente destruído. Farmácia popular praticamente destruída. Tinha muita coisa que tem que ser reconstruída. Algumas quase que do zero. Então, assim, você se esquece disso. Mas tem uma outra coisa, que é claro que um bolsonarista nunca iria pensar nisso. A demanda do fim da escala 6 por 1, embora a demanda da diminuição da jornada de trabalho seja uma coisa histórica da esquerda, sim, da esquerda, e dos movimentos ligados ao trabalho, sindicatos, movimentos de trabalhadores, ela foi retomada mais recentemente por causa da vida além do trabalho, por causa da atuação do Rick Azevedo e da Erika Hilton, por causa de um movimento popular. O governo viu o movimento popular, viu que ganhou as redes e disse, chegou o momento de abraçarmos isso daí, de retomarmos a discussão da jornada de trabalho. Muitas vezes, um governo de centro-esquerda, a demanda vem da sociedade, e um governo que tem sensibilidade para isso, abraça, viu? Mas enfim, nunca que um bolsonarista ia entender uma coisa que vem do movimento popular. Mas vamos seguir. Embora seja retomando uma luta histórica da esquerda. A gente vê que tem muita pressa, a gente vê que nos discursos do governo é muito ligado à política. O negócio é fazer politicagem, mentir para as pessoas que com a diminuição de horas trabalhadas, elas vão manter o mesmo salário. Isso aí é mentira. Não é mentira, não. Inclusive, o grau de estupidez que você mostra quando você diz isso é realmente impressionante. Se o Congresso acabar com a escala 6 por 1, a maioria das pessoas, viu, Marcon, que trabalha 6 por 1, ganha salário mínimo. A maioria ganha salário mínimo. Aí você acaba com a escala 6 por 1, transforma em, por exemplo, 5 por 2. Trabalha 5 dias, folga 2. Se alguém contratar uma pessoa e pagar menos do que um salário mínimo, isso é ilegal. Ou seja, você está dizendo que os seus amiguinhos empresários vão cometer crimes. Vão pagar menos do que o salário mínimo. Basta a pessoa que está recebendo menos do que o salário mínimo denunciar esses bandidos empresários e o Estado fazer o seu papel em repreender esses que estão cometendo crimes contra as pessoas. Entendeu? A maioria das pessoas que trabalham no 6 por 1 trabalham... E outra coisa, o cálculo para outras pessoas que trabalham também o 6 por 1, embora sejam poucas categorias que recebem mais do que um salário mínimo e trabalham 6 por 1, são poucas categorias, mas os poucos que isso acontece, o cálculo normalmente é o salário mínimo. Então o cálculo do salário dessas pessoas vai continuar inalterado. O seu salário vai continuar inalterado. Mas enfim, isso é demais para o Marcon entender, né? Vamos saber que é mentira. Mas vamos lá, vamos supor que não seja mentira. Eu gostaria de saber, segunda pergunta, qual que é o mecanismo que o governo vai usar
para fazer com que as empresas, diminuindo a jornada de trabalho sem aumento de produtividade, porque o aumento de produtividade ele é um eufemismo. Vai aumentar porque as pessoas vão estar descansadas, porque beleza. Mas ninguém sabe na prática se vai ou não aumentar. Como é que o governo vai obrigar uma empresa a não demitir um trabalhador para contratar outro pagando menos? Ou vai fazer com que a empresa seja obrigada a manter o salário com o trabalhador trabalhando menos? Qual que é a mágica? Você tem vários estudos sobre produtividade à disposição. Você tem a Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo pegando agrupamento de empresas e analisando. Tem um dos estudos que pega 19 empresas brasileiras que reduziram a jornada de trabalho e qual o impacto que se deu. Das empresas que tiveram aumento direto na sua receita após a redução de jornada. Porque se reduz a jornada, portanto, aumenta a produtividade, melhora as condições, a partir dos ganhos que se tem de satisfação do trabalho. Redução de jornada, ele diminui os custos operacionais e retém talento nas empresas. Isso é muito importante, né, que a gente trabalhe essa pose que vai repercutir diretamente na produtividade. Então, e tem outras empresas, 44% apresentando melhoria significativa no cumprimento de prazos operacionais. Então, se você tem, de fato, a redução de jornada, ele agrega muito valor nas empresas e não somente às pessoas. Portanto, agrega muito valor ao país, à economia. Custos operacionais. Se você reduz a jornada de trabalho e muitos dos dias agora de folga, não precisa ter coisas funcionando. Então, o custo da empresa é menor. Manutenção de talento para cavalgadora tipo Marcon, que não vai entender. Manutenção de talento é simples. Pessoas talentosas não querem trabalhar 44 horas em empresas. E quando você submete elas a isso, elas vão buscar um outro emprego e principalmente um outro país para trabalhar numa jornada mais justa. Se alguma empresa estiver hiperexplorando elas, a chamada fuga de mentes, fuga de talentos. Agora o Marinho nem falou do principal, porque a maioria das pessoas que trabalham no 6x1 estão com salário mínimo. Portanto, se você modificar para 5x2, supermercado, por exemplo, que paga salário mínimo e bota as pessoas para trabalhar 44 horas ou mais, infelizmente, ou mais, não vai poder mais fazer isso. Supermercados e muitos outros lugares que contratam pessoas pagando salário mínimo. O nosso jovem empresário também fez referência a isso. Evidente que tem impactos, né? Isso eu já disse aqui, inclusive na introdução, mas o impacto, ele seguramente será absorvido pelo impacto positivo da produtividade. Acredito nisso, sinceramente, falando aqui a vocês. Bom, qual é o milagre? O milagre é da experiência do passado. Nós já trabalhamos 60 horas por semana, já trabalhamos 48 horas por semana, estamos trabalhando 44, vamos para 40. E todas as etapas que foram reduzidas, nós compensamos no ganho de produtividade e melhora das condições de ambiente do mercado de trabalho. Nunca teve um processo de compensação. Portanto, acredito que isso não seja necessário. Mas não vamos debater? Claro que vamos debater, não há problema nenhum. Né? Nós teremos oportunidade de debater. Nós não aumentamos a carga tributária, quero reafirmar aqui. Houve aumento de um item, diminuição de outro item, itens individualizados. Nós aumentamos um pouquinho o imposto de renda dos super ricos, para compensar a isenção do imposto de renda até R$5.000. Isso que nós fizemos, diminuímos os impostos, e com repercussão até 7.350. E, aliás, acredito que esse debate sobre a renda no Brasil, é preciso que a gente aprofunde a renda do trabalho, porque esta reforma será necessária que a gente busque no futuro aprofundar, porque o que nós fizemos de isenção até R$5.000 é um copo d'água no oceano, porque o Brasil ainda é muito desigual. Se o Brasil é muito desigual, nós precisamos olhar o que está errado. Se está muito desigual, porque tem uma camada, uma casta da elite brasileira que tem um acúmulo de renda muito grande versus uma grande quantidade de milhões de famílias ganhando muito pouco. É isso que vai acabar com o Bolsa Família, porque se nós queremos acabar com o Bolsa Família, nós temos que melhorar a distribuição de renda do país. Se a gente não melhorar a capacidade da renda do trabalho, nós nunca vamos ter condições de falar de diminuir os benefícios sociais. Portanto, se queremos diminuir os benefícios sociais, é preciso aprofundar a reforma de renda, portanto, aumentar a renda do trabalho. E nisso que o presidente Lula dirige aos empresários, fala assim, veja o seu trabalhador como seu consumidor. Seguramente, nós vamos ganhar muito com isso. Por que não fizemos logo no começo? Uma pergunta colocada aqui. Porque nós tivemos que recuperar o Brasil, reconstruir o Brasil. É importante lembrar, quando o presidente Lula, aliás, antes do presidente Lula assumir, ele teve que interagir com o parlamento brasileiro, seguramente vocês estavam aqui de deputados, vocês são testemunha, que nós tivemos que fazer a PEC da transição, porque não tinha dinheiro sequer para pagar o resto a pagar dos recursos de 300 bilhões queimados só no processo eleitoral do governo anterior. E nós não vamos repetir a experiência de queimar recursos públicos para comprar eleição. Por acaso, nós estamos no processo eleitoral. Ele está se referindo à PEC Kamikaze, como ficou conhecida, né? Que queimou uma quantidade absurda de recursos para tentar, felizmente não conseguiram, comprar
a eleição, no ponto de vista presidencial, foram derrotados, né? Mas fizeram muitos deputados, e aí vem nosso problema com esse Congresso aí, esse Congresso predominantemente inimigo do povo, né? E a PEC da transição foi necessária, porque senão o Brasil ia virar um caos. Vocês lembram desse episódio? Isso não é impedimento de analisar com serenidade um desejo da massa trabalhadora do país. Não pode ser um impedimento o processo eleitoral. Agora, por que foi isso agora? Porque nós estamos criando condições, inclusive recriar o Ministério do Trabalho e Emprego que tinha sido fechado, destruído, assim como tantas políticas públicas. Essa é a simples razão da gente não ter feito esse debate antes. Agora, nós estamos partilhando com o Parlamento, né, porque os projetos e as PECs são iniciativas parlamentares e nós temos que valorizar a iniciativa parlamentar. Portanto, para valorizar o Parlamento, é que atendi o chamado de vocês, o convite de vocês para estar aqui com vocês. Estaremos à disposição sempre, aqui e lá no Ministério, para ajudar nos estudos, partilhar e tal. E é muito importante uma mesa técnica que olhe os impactos para tranquilizar o nosso mundo empresarial. E aquela afirmação que foi dita aqui, trabalhadores têm medo de reduzir salário, aqui vai uma garantia. Redução de jornada sem redução de salário, que esse é o medo que se tem. Será que vamos dizer a jornada reduzir o salário? Não. Redução de jornada é sem redução de salário. Obrigado. E, por motivos óbvios, a maioria das pessoas que está no 6x1 ganha salário mínimo, gente. Claro. Claro. E pagar menos que o salário mínimo é legal. Né? Então, enfim. Mas, olha... Isso daqui, e seria uma ilegalidade em outros lugares, tem toda uma questão, se a pessoa for contratada por um salário, retroagir benefícios, a pessoa pode ir à justiça, enfim. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, é muito importante a gente pautar esse debate, muito importante, muito importante. A direita e a extrema-direita não querem. Eles não querem pautar esse debate porque eles sabem que esse debate faz a máscara cair. A máscara, que eles são antissistema, que defendem a classe trabalhadora. É uma máscara, é uma mentira óbvia. Pessoas de esquerda sabem disso, mas muita gente na classe trabalhadora não sabe. Se você compartilhar vídeos como esse, essa máscara vai ficar cada vez mais evidente para aqueles que não sabem. Porque se você sabe, o seu dever agora é compartilhar. E se você quiser ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, divulgando ideias inclusive sobre a importância das lutas de esquerda para garantir o 13º, para garantir o direito a férias, o direito à saúde do trabalhador, eu trabalho com isso em meus cursos. Eu explico para as pessoas como essas são lutas da esquerda. Em vários dos meus cursos tem isso. E você pode literalmente ganhar dinheiro divulgando isso. Como? Tem um link no comentário fixado desse vídeo em que explica como você, sem custo nenhum, se cadastra no Hotmart, com um clique, vira afiliado dos meus cursos e você vai ter o seu link dos meus cursos. E quando alguém comprar por esse link, você vai ganhar 20% de comissão. E se você vender 13 cursos, você tem o direito, se você quiser, de participar de uma live comigo comentando isso, e o número 13 não foi escolhido por acaso, e de quebra, você fala comigo que atingiu a meta de 13 cursos vendidos, e aí sua comissão passa a ser 40% em relação aos cursos em que você é afiliado, e você pode se tornar afiliado sem gastar R$1. Eu sei que tem muita gente com dúvidas, essa coisa de ganhar dinheiro na internet, tem um monte de picareta aí, mas esse projeto, essa iniciativa é totalmente transparente. Enfim. Se você quiser ajudar o canal, você também pode se tornar membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, gente.